Olá, uma boa tarde para você. O Repórter Brasil vai mostrar. São Paulo tem 3 mortes confirmadas por febre amarela. A presidente do STF chega a Goiás para vistoriar os presídios que foram palco de rebeliões. Enquanto isso, imagens de uma fuga de presos no Distrito Federal vão parar na internet. A noite de premiação e de protestos no Globo de Ouro. O que disse o brasileiro libertado da prisão na Venezuela? Você vai ver ainda como as escolas da Série A do Carnaval do Rio tentam driblar a crise financeira. E a apresentação de Felipe Coutinho no Barcelona. Do Rio de Janeiro e com emissoras públicas de todo o país, começa agora o Repórter Brasil. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, está hoje em Goiânia para discutir os problemas do sistema prisional do Estado. De Brasília, a repórter Yara Balduino tem mais informações ao vivo. Muito boa tarde, Yara. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. A ministra Carmen Lúcia foi recebida lá pelo governador do estado de Goiás, Marconi Perillo, e pelo presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, Gilberto Marques Filho. Eles se reuniram no tribunal para conversarem aí sobre a situação do complexo prisional em Goiás. Na semana passada, a ministra Carmen Lúcia determinou uma vistoria na colônia agroindustrial, no complexo de Aparecida de Goiânia. No relatório enviado pelo TJ Goiás à ministra, eles relatam aí problemas de superlotação, já que o local abriga 3 vezes mais presos que a capacidade, e também muitos problemas de infraestrutura, inclusive com falta de água e energia recorrentes. Há uma expectativa que a ministra vá até a colônia agroindustrial, que é onde ficam os presos do regime semiaberto e onde ocorreu a primeira rebelião, que deixou 9 mortos e 14 feridos, mas ainda não há confirmação dessa visita. Os presos, eles planejavam entregar um documento à ministra Carmen Lúcia, mas esse documento acabou sendo entregue à ministra pela procuradora, pela defensora-geral do estado de Goiás. Esse documento ele foi escrito aí numa folha de caderno, a caneta, pelos presos, e eles pedem à ministra que mude uma regra aí que no direito do benefício ao regime semiaberto. Eles alegam que os processos deles aí no estado estão demorando muito para serem julgados e com isso eles acabam perdendo aí o direito ao benefício. Marcelo, o estado de Goiás também disse que essa semana vai começar a transferir os presos da colônia agroindustrial para outras unidades prisionais e que lá vão ficar apenas 400 detentos, que é a capacidade máxima da unidade. Os presos que são considerados mais perigosos vão ser enviados a presídios federais. Marcelo. Muito obrigado, Yara. E o chefe de uma facção criminosa apontado como mentor das rebeliões ocorridas nos últimos dias em Goiás foi preso ontem de manhã no estado do Rio. Stefan de Souza Vieira, conhecido como BH, foi preso na manhã de ontem em Cabo Frio, na região dos Lagos Fluminense. No apartamento havia dinheiro, joias, celulares e cadernos com anotações sobre a movimentação do tráfico. Líder da facção Comando Vermelho em Goiás, BH havia fugido há 2 meses da colônia agroindustrial de regime semiaberto, local que foi palco de 2 das 3 rebeliões da última semana no estado. Ele foi levado de volta para Goiânia e aguarda transferência para um presídio federal. O criminoso tem condenações por homicídio, roubo, porte ilegal de armas, associação criminosa e tráfico de drogas. Em Lusiânia, no entorno de Brasília, a polícia continua procurando 10 presos que fugiram no sábado. As imagens da fuga foram registradas por um detento e pararam na internet. O vídeo mostra o momento em que os presos forçam uma das grades e começam a sair um por um. As roupas da prisão, que são brancas, foram tingidas por eles de rosa, usando pó de suco. Dos 11 que conseguiram escapar, apenas um foi recapturado.
A direção da penitenciária informou que já identificou o autor das imagens e que ele vai ser punido. Três mortes por febre amarela foram confirmadas nas últimas 48 horas na Grande São Paulo. E uma mulher está internada em estado grave depois de passar por um transplante de fígado. A engenheira Gabriela dos Santos Silva, de 27 anos, chegou aqui ao Hospital das Clínicas no dia 28 de dezembro com um quadro de hepatite aguda causada pela febre amarela. Pela gravidade do estado dela, ela logo foi para o início da fila dos transplantes e conseguiu um órgão compatível. Essa é a primeira vez no mundo em que é feito um transplante de fígado por causa da febre amarela. A Gabriela segue em estado grave e em observação. Ela esteve na cidade de Mairiporã e provavelmente foi lá que ela contraiu a febre amarela. Esse município fica próximo ao Parque da Cantareira, onde foram achados macacos mortos aqui em São Paulo. 3 pessoas faleceram desde o início do ano por causa da febre amarela e todas elas passaram por Mairiporã. O prefeito da cidade disse que 80% da população já foi vacinada e que a campanha de imunização segue na cidade. E depois das mortes confirmadas no fim de semana, o governo de São Paulo anunciou que vai ampliar a vacinação contra a febre amarela para todo o estado. Começa daqui a um mês a maior festa popular do Brasil. Mas esse ano, sob o impacto da crise financeira, carnavalescos e diretores das escolas da Série A do Rio de Janeiro correm atrás de recursos. E tem até vaquinha virtual para fazer um desfile campeão. Na Série A, o grupo de acesso, a situação é complicada. As escolas de samba estão tentando conseguir recursos. Para receber doações, a Império da Tijuca criou até uma vaquinha virtual. Com o não pagamento da prefeitura, nós resolvemos fazer a vaquinha, uma vaquinha eletrônica, que já é de uso e costume de muitas pessoas para captar recursos para várias coisas, entendeu? Até coisas individuais mesmo. No total, são 3 escolas do Grupo A que não receberam o repasse dos 50% da verba prometida pela prefeitura. Segundo a Rio Tour, o contrato foi assinado em dezembro, mas a Secretaria Municipal de Fazenda ainda não liberou o valor. Eu não posso falar para você que está igual aos anos anteriores, porque não está. Devido a essa demora na assinatura do contrato e a subvenção ainda não ter saído. Na última quinta-feira, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, anunciou a liberação de R$10.300.000 para as escolas do grupo de acesso, mirins e blocos. A prefeitura também isentou as escolas de repassarem os 8% do valor arrecadado com a venda dos ingressos para os desfiles na Marquês de Sapucaí. Nós criamos a vaquinha na quarta-feira da semana passada e na quinta houve a reunião na prefeitura. E aí disse que ia fazer essa promessa de 10 milhões até o dia 15. Depois o dinheiro, quando entrar, a gente vai tentar utilizar pelo menos parte dele para compensar o que a gente teve que lançar a mão antecipadamente para poder financiar o que a gente está fazendo. 200 pessoas trabalham para a Império da Tijuca. Apesar do não repasse da verba, a escola fez poucas adaptações para o carnaval. É óbvio que mesmo com dinheiro, a gente sempre tem que se adaptar a alguma dificuldade. Mas a gente está levando o trabalho aqui, com os amigos, com força e não vamos decepcionar. A gente, quando desenha, idealiza, sempre tem o plano A, que é o ideal. Aí vai para o plano B, o plano C, e vai seguindo, né? Mas a gente trabalha com reciclagem, a gente aproveita todo o material que foi do ano passado e a gente sempre dá um toque para poder ficar novo e ficar bonito. A polêmica em torno da exposição Queer Museu e a discussão sobre os limites da arte viraram tema de redação de vestibular para os alunos que buscam uma vaga na USP, uma das principais universidades do país. Foi assim, debaixo de chuva, que os candidatos chegaram para o primeiro dia da segunda fase da prova da FUVEST. Eu vim hoje mais cedo. Eu saí de casa, era por volta de umas 8 horas, 9 horas, para chegar aqui mais cedo. Escapou da chuva? Sim, não peguei chuva. Tem que ser precavido, né? Aquela última conferida no conteúdo para se sentir mais confiante durante a prova. Aqui, o nervosismo estampado no rosto é amenizado pelo apoio dos pais. É ir com calma, né? E fazer aquilo que trabalhou todo esse ano para chegar aqui e fazer uma boa prova. Entre treineiros e vestibulandos de primeira viagem, tem também quem quer voltar a estudar,
como Heloísa, que foi professora de História por 25 anos. O que você veio tentar dessa vez? É licenciatura em Educomunicação. Eu gosto de estudar, gosto de ler e eu acho que é legal aprender essas mídias novas, coisas novas para tentar fazer conteúdo. Nos 3 dias de provas, os candidatos têm que responder a questões de conteúdos do ensino médio, de conhecimentos específicos que variam de acordo com o curso escolhido pelos vestibulandos. E este domingo foi dia de responder questões de português e de escrever a tão aguardada redação. O tema: deve existir limites para a arte? O tema foi baseado em polêmicas que surgiram no ano passado envolvendo exposições artísticas. Em Porto Alegre, a mostra Queer Museu sobre diversidade sexual chegou a ser cancelada em setembro, depois de ser atacada nas redes sociais. Eu acho que, respeitando os direitos humanos, deve existir limite para a arte, mas que a arte em si é uma coisa que não é precisa, ela é uma coisa que é sentida, ela é abstrata, então a gente não pode julgar algo artístico pela nossa própria subjetividade e achar que isso é uma regra no contexto geral. Não deve existir, porque a arte é uma forma das pessoas pensarem no mundo também. E aí, se você colocar um limite, você vai meio que censurar o jeito delas pensarem. Depois do intervalo, você vai ver como foi a cerimônia de premiação do Globo de Ouro, marcada pelos protestos contra os abusos na indústria do cinema.